nós fazemos todas as quartas-feiras, estamos aqui reunidos para falar de alguns assuntos aos olhos da constelação familiar. Então hoje você é meu convidado a ouvir um pouquinho sobre algo que talvez vocês ainda não tenham parado para poder perceber na vida de vocês. Eu vou iniciar com uma história de dois monges que andavam pela estrada, uma estrada bem cheia de lama, que tinha acabado de chover, e eles percorrendo esse caminho, no meio do caminho eles encontram com uma jovem moça com um kimono de seda, e aí eles veem que se ela continuasse a andar daquele jeito, com aquela vestimenta, estaria com a roupa toda enlamaçada em pouco tempo, né? Então um deles vira e fala assim: eu vou pegá-la no colo e atravessá-la a estrada para ela não sujar esse kimono e não perder essa roupa. E aí esse monge zen resolveu fazer isso, atravessou a estrada e deixou ela do outro lado, questão de pouco tempo, muito rápido, e os dois continuaram o caminho que eles estavam traçando até chegar ao mosteiro que eles iam passar a noite. Passado 5 horas mais ou menos, né, essa estrada toda desse jeito, cheia de lama, um deles, né, o que não ajudou a moça não pegou a moça no colo, o que ficou só observando o que o amigo fazia, virou e falou assim com ele: você viu o que você fez? Você pegou aquela moça no colo e atravessou a estrada com ela. E nós monges não devemos fazer isso. Aí ele virou e falou assim: eu só atravessei aquela estrada. Você está trazendo ela com você até agora. Então na vida, quantas coisas nós ficamos presos, né? Esse simples conto desse monge, desses dois monges, que um toma a decisão de ajudar e papum, resolveu naquela hora a ajuda que ele tomou do coração dele, resolveu, enquanto esse monge carregou ela 5 horas dentro do pensamento dele, julgando o amigo como se o amigo tivesse tomado alguma decisão que era contra o que os monges fazem, né? Então quantas vezes que na nossa vida as nossas decisões vai de encontro ao nosso coração e não vai de encontro ao que as pessoas julgam ou acham. E quantas vezes que as pessoas ficam presas a essas atitudes que alguns tomam ou então elas mesmas tomam e fica com o passado o tempo todo se tornando presente. Então hoje eu trouxe essa história desses dois monges para a gente começar a refletir sobre o que a gente tem feito das nossas vidas. O que nós temos nos posicionado quanto presente e quanto passado? Porque quantas vezes nós ficamos presos no passado e o passado não tem mais nada, né? A questão do passado com a gente é uma questão muito clara, que é uma questão de aprendizado, né? O que eu aprendi no meu passado com as experiências e toco a bola para frente e vou buscar algo para fazer diferente, né? Fazer um pouco melhor. Então essa pequena história simples desses dois monges vem trazendo claramente que quantos de nós ficamos presos a algumas coisas do passado, né? Então, para iniciar eu trouxe isso porque dentro de várias situações que nós estamos vendo aqui dentro da constelação, nós vemos muitas situações que estão ligadas a fatos e histórias do nosso passado ou do nosso clã familiar. E então quando eu falo que a vida chegou até nós e com essa força nós devemos ir com ela para poder fazer algo bom, é justamente isso, gente, para a gente não parar no tempo e não perder tempo, né? Pra gente poder seguir com essa força que é a vida. O cabelo hoje também tá ajudando muito, né, gente? A quarentena no cabelo tá uma beleza. Seguir com essa força da vida pra gente poder fazer algo bom desse momento que nós estamos no agora. Então, quantas situações que as pessoas ficam remoendo dentro delas e não se perdoam, né? Porque às vezes fica fácil da gente falar algo para o outro, mas quantas vezes que é difícil a gente olhar para as nossas questões e falar assim: você errou, ok. Só que agora você tem chance
de fazer um pouquinho diferente, de fazer algo bom para você, porque se a gente ficar sempre focalizando no que não deu certo, a gente tem poucas chances de avançar na vida, né? E se a gente sabe que a gente tem uma situação que a gente não é perfeito, né? Que a perfeição não é da nossa realidade, e a gente busca fazer algo bom com isso, então a gente vai avançando cada vez mais um pouquinho, né? Então, a passos pequenos, né? Eu costumo falar que às vezes a gente dá 4 passos para frente e depois recua uns 5, né? Mas e aí, no final das contas, a gente está avançando mais do que ficar parado. E essa história vem falando justamente sobre essa situação. Quantas coisas que nos prende ao passado, quantas coisas que nós não nos perdoamos, né? Quantas coisas que a gente não se perdoa e quantas coisas que a gente não perdoa do outro, né? E até falo, né, nas constelações, a gente fala que o perdão nas constelações, ele não é aceitável, né? Porque quando eu falo com vocês que eu perdoo vocês, nesse momento que eu falo eu perdoo vocês, eu fico no lugar grande, entende, né? Então, por isso que nas constelações a gente não usa a palavra perdão, porque quando eu falo que eu perdoo vocês, eu me coloco num lugar muito grande, né? E eu julgo que vocês são pequenos. E numa relação de pessoas, né? Quando um quer reconhecer que errou e fazer um pouquinho diferente, a gente não fala perdoar, a gente fala eu sinto muito. Eu respeito tudo que foi do jeito que foi. Eu agora consigo enxergar o que você hoje está vendo, né? Eu consigo entender o que você passou. Naquela época eu não era tão cabeça aberta ou então presente para poder eu tomar decisões diferentes. Então, eu sinto muito pelo que eu fiz, ou eu sinto muito pelo que você me causou, mas hoje eu sou uma pessoa diferente. Então, quando a gente fala de perdão, você exime o outro da culpa e você se coloca muito grande, né? Então, numa relação de você reconhecer o erro, o mais adequado é você falar que eu respeito tudo que foi. Aí a pessoa vai pedir perdão, você fala assim, não, eu entendo perfeitamente hoje o que aconteceu. Eu consigo reconhecer que também, porque quando a gente faz alguma coisa ou alguém faz alguma coisa com a gente, tem 50%, tá, gente? 50% da pessoa e 50% nosso também, porque a gente sabe que muitas vezes os nossos destinos, né, eles não são tão livres pra gente fazer diferente. Então, muitas vezes os destinos se encontram. E naquele momento de encontro de destinos é que às vezes, se a gente tiver um olhar cuidadoso, é o momento da nossa cura, porque é a hora da gente ver e testar se a gente está apto ou não a passar de fase, né? Então, quando eu venho falar do passado, né, nessa passagem, nessa história, quantas vezes também a gente fica batendo na mesma tecla das coisas que a gente deixou de fazer ou que poderia ter feito diferente, né? Eu vejo muito isso claramente quando as pessoas me procuram. As pessoas têm facilidade de respeitar o que foi da história do outro, mas muitas vezes não respeita o que é da história dela. É como se ela fosse negado o direito de errar, como se ela fosse a perfeita, e nós sabemos que a perfeição não é desse mundo. Então hoje eu iniciei com essa parábola, né? Vamos falar uma parábola história, porque parábola é quando a história traz conhecimentos profundos, e essa trouxe para mim, quando eu li, ela me tocou muito forte, porque o monge fez de coração o que ele achava naquele momento, né? Atravessou rapidamente a pessoa para livrá-la de estragar o kimono. E o outro carregou 5 horas, né? Então ele carregou mais tempo do que aquele que propriamente carregou. Então a gente às vezes fica nessa situação de ficar carregando aí 10, 20 anos, não só 5 horas, né? As pessoas que às vezes
Nós naquele momento achamos que elas nos prejudicaram. E eu tenho uma visão muito fácil de olhar as coisas da vida para poder a gente começar a observar. Quando vocês começam a mudar a ótica de como vocês enxergam a vida, fica tudo muito fácil, gente. Então, quando a gente vê que aquilo que aconteceu com a gente, né, foi no fundo um aprendizado para nós e aquilo transformou a gente em algo melhor, com certeza, a gente começa a olhar a vida como uma forma de aprendizagem, né? Como uma forma de aprender todos os dias. Eu costumo dizer que nós estamos na Matrix. E nessa Matrix aqui são feitos vários testes para a gente poder ir mudando de fase aí, para ver se a gente está apto. Porque nós passamos por muitas coisas, né? Passamos por muitas coisas e ainda temos muitas coisas para aprender. Todos os dias, eu descubro algo que eu não sei, todos os dias. Então, para a gente poder se tornar mais leve, mais completo como ser humano, né? Como um ser de luz mesmo, o que a gente veio para ser, a gente tem que ter conhecimento de todas as coisas e sair do julgamento, né? Eu falo que o julgamento, ele é o que nos prende nessa Matrix, gente. O julgamento, ele, para mim, é o que nos prende aqui, porque a gente acredita que existe o certo e o errado. Então, a partir desse momento, né, quando esses dois monges estão conversando, eles partem do princípio, um parte do princípio que é certo, que é errado no mosteiro, e o outro parte do princípio o que é para ele faz sentido, o que para ele é a vida, né? Olhar o próximo. E aí, quando um está no momento de certo e errado, e o outro está no que é o amor pelo outro ser humano, entende melhor quem vai pelo caminho do meio. Nem pelo caminho do certo, nem pelo caminho do errado. Aquele que faz opção para poder escolher aquele caminho que muitas vezes as pessoas não enxergam, que é o caminho que Jesus veio traçar para nós aí e Madre Teresa, Buda, veio mostrar que a gente tem outras escolhas a serem feitas. E eu tenho observado, eu não sei se vocês têm observado, nós estamos no pico do julgamento, né? Como eu falei com vocês, que eu dou uma espiadela, eu dou uma paquerada na astrologia, o pico alto mesmo agora de mudança iniciou agora dia 30 de junho, que foi ontem. E aí, uma das previsões da astrologia é que agora, nesse momento, vai entrar muitos julgamentos, né? E vocês observam aí como que está acontecendo nas redes sociais os julgamentos, né? Hoje mesmo 2 pessoas mandaram no direct para mim, na mensagem, fotos do que tem acontecido de julgamento de uma pessoa. Eu só pude responder e eu tive a consciência e a alegria de responder isso. Que bom que nesse momento eu tenha consciência de que se eu entrar no julgamento do que eu tô vendo, eu estou falando muito mais de mim do que aquelas pessoas, né? Porque quando a gente vê algo que as pessoas falam se é certo ou errado, e quando a gente tem um olhar para poder falar, opa, essa pessoa só faz o que ela consegue dar conta para fazer, ela não consegue fazer diferente, ponto. Ou ela faz isso desse jeito porque tem as pessoas que também gostam de passar por essas situações, né? Porque só existe o agressor porque tem a vítima, né? Numa situações de dualidade, a gente consegue ver que só existe uma coisa porque existe a outra. Como assim, Renata? Eu só consigo entender o que é ruim porque eu sei o que é bom, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com, vamos falar material escolar, né? Quando a gente trabalha com material escolar de qualidade, a gente sabe o que é bom e o que não é bom, porque a gente conheceu o que é bom. Se a gente conhecesse somente o que era ruim, a gente ia nivelar por baixo, a gente ia achar que o ruim estava bom, né? Então, quando a gente entra nesse lugar que a gente consegue perceber
que o outro só é capaz daquilo, ou que aquela pessoa só fez porque existe quem autoriza quem está fazendo, né? A gente sai de um lugar, a gente entra, aliás, num lugar tão cômodo, um lugar tão tranquilo, tão leve, né? Eu quando essa pessoa me mandou, e eu mandei um áudio, que eu gosto de responder de áudio, porque digitado pode ter outras interpretações. Então mandei um áudio explicando, cada um só faz o que dá para ser feito. E a gente, quanto ser humano que está tentando acertar, a gente tem que ter um olhar de consciência. Será que eu, nas minhas sombras, por algum motivo também não faria igual? A gente tem que pensar nisso, né? Porque geralmente são as pessoas que estão na mídia que são julgadas, né? Então, que são ricas, que são atrizes, né? São pessoas que estão num lugar de destaque que são julgadas. Peraí, e se eu tivesse às vezes o poder que essa pessoa tem, será que eu não faria? Então, na minha mente que mente, eu não faria. Mas eu não me conheço. Hoje eu postei justamente isso. A gente parte do princípio que a gente se conhece totalmente. A gente parte do princípio que a gente tem consciência de tudo que nós somos. Quantas vezes que a gente age e na hora daquele naquele estalo, você faz coisas que você fala assim, gente, eu poderia ter tido uma reação diferente diante disso. E aí você reage repetindo o que às vezes lá atrás você tinha feito e você tinha prometido que ia fazer diferente, que ia fazer diferente. E aí, por que a gente repete, faz as mesmas coisas do mesmo jeito? Porque nós não somos tão livres, né? E por não sermos tão livres, nós temos muitas coisas que nos ligamos aos nossos ancestrais e a nossa história também, né? Então, quando Paulo fala de Pedro, eu sei muito mais de Paulo do que de Pedro. Então, quando a gente começa a tomar essa consciência de sair do julgamento, a gente fica num lugar assim muito leve. Eu estou num lugar muito leve. Então, tudo o que está acontecendo, vocês começarem a enxergar desse jeito, vocês vão começar a enxergar a vida de uma forma mais leve e boa, de uma forma boa. E não é ser poliana, não, gente. É começar a se colocar no lugar do outro. É uma boa medida isso. Quando a gente pensa que só existe a luz porque existe a treva, né? Só existe o dia porque existe a noite. A gente consegue distinguir o que é dia de noite porque existe os dois. Porque se existisse um, a gente ia perder referência, né? Tem planetas que só existe dia. E aí as pessoas ficam o dia, né? Se existissem pessoas lá, só teria dia, né? Então elas perdem referência do que é noite, do que é escuro. Então quando a gente começa a conectar com essa situação de nos policiarmos diante das coisas, porque eu falei com vocês que a gente tem um momento de liberdade entre o que acontece e o como a gente reage, né? Então, quando a gente começa a aproveitar esse espaço e silenciar para depois falar algo, a gente fica um pouquinho mais confortável. E muitas vezes nós não nos arrependemos do que falamos, porque quando a gente vai nessa situação e já solta o que a gente pensa de julgamento, a gente depois pode se arrepender do que falou, né? Então, quando eu falo com vocês para a gente poder aproveitar esse tempinho aí de liberdade que a gente tem entre o que acontece e o tempo de reação nossa do que a gente vai fazer com aquilo, é bom ter esse tempo, né? Então, dentro desse tema aí do passado, das coisas que nós nos libertamos, das coisas que nos deixam presos, eu vim falar um pouquinho sobre o agressor e a vítima, né? Bert Helling, quando constelava algum assunto que relacionava ao agressor e à vítima,
muitas vezes foi observado que a vítima, gente, quando ela é colocada no campo, ela é muito mais, como que fala, vingativa do que quem fez, tá? Então, por exemplo, numa situação que a pessoa foi abusada sexualmente, né? Ou então, vamos para a violência doméstica, né? Que o homem agrediu fisicamente a mulher e aí ela se sentiu no lugar de vítima, né? Quem agrediu foi o marido e ela se sentiu no lugar de vítima. Nesse momento, aos olhos da humanidade, o agressor, ele tem que ser punido, né? Tem que passar por várias situações que ele possa reparar o erro dele, mas tá tudo certo desse jeito, que ele tem que reparar mesmo porque ele errou. Mas em contrapartida, quando a gente desvia o olhar de quem fez e fixa no que foi agredido, essa pessoa que é a vítima, a alma dela se torna muito mais forte contra o outro do que propriamente dito o ato que foi cometido, tá, gente? Então, muitas vezes, quando foi colocado no campo, a vítima ia mais para cima do agressor do que o próprio agressor, tá? Então, eu vi constelação com pessoas em grupo, não foi com bonecos, que a pessoa que pediu para poder ver a dinâmica oculta, ela viu a raiva e o poder e o ódio que ela tinha contra o agressor. Então o agressor ficou quieto, acuado, sentado no chão e a pessoa que representava a vítima ficou muito mais forte que ele. Então essa questão de às vezes, né, que a gente, quando acontece algo, a gente só focaliza no agressor, né? E a vítima toma um poder muito grande e isso para a alma dela é prejudicial porque ela alimenta isso para poder se justificar na vida, entende? Então esse é o lado que a vítima, na hora que ela se torna vítima, quando não é visto com outros olhos, ela pode mesmo passar um processo que ela mesmo se alimente disso para ficar na vida, né? Às vezes a gente vê pessoas que ficam nesse ódio, nessa raiva de não respeitar o que foi, porque quando a gente tem consciência da lei da atração, muitas vezes, né, como eu falei com vocês aqui, o agressor procura uma vítima porque ele já tem no sistema algo de cura de um excluído que às vezes foi um agressor, e aí ele tende a atualizar a versão desse agressor, então ele procura uma vítima, e a vítima também representa a energia de um excluído, às vezes, que foi vítima, e ela procura alguém para poder passar pelo mesmo processo. Então não existe culpados e inocentes, né? Existem destinos, existe alinhamento de destinos, né? Então, quando a gente começa a enxergar a vida desse ângulo, não que a gente não queira que ninguém seja punido pelos crimes cometidos, mas é necessário ter um olhar que para nós, quanto seres humanos comuns, que não iremos participar de julgamento dessas pessoas, que a gente possa sair do julgamento do que aconteceu, porque a gente não entende a história apenas pelo final, né? A história é muito mais ampla do que nós imaginamos, e aí a gente fica pegando o final da história e querendo uma explicação lógica, né? E que justifique que a vítima é vítima, né? Então a gente, muito tempo, a gente fica nesse lugar aí que a gente não consegue sair do julgamento. Então eu estou fazendo um convite para vocês, né, começarem a olhar a vida dessa sistemática, né? Desse olhar um olhar de compaixão, porque a gente também não sabe o que tem no nosso destino e às vezes a gente vai precisar também de compaixão do outro, né? De entender que cada um tem o seu destino, cada um tem a sua história. E quando a gente começa a tomar consciência dessas coisas,
a gente vai ficando um pouquinho mais leve para nossa vida, né? Porque a nossa vida já é muito, gente. Se a gente der conta da nossa vida, já está assim com 80% do caminho já aliviado e traçado, mas a gente não pode perder tempo com outras coisas, né? Porque a nossa vida já nos demanda muito tempo e às vezes a gente fica tentando dar conta do que é do outro. Então, um bom lugar é um lugar sem julgamento. Então, se a gente começar a fazer isso, né? Sair do julgamento, igualzinho esse monge aí que atravessou a moça no colo, pegou ela no colo e atravessou a estrada, a gente começa a fazer algo bom, né? Do que está nos acontecendo, fazer algo bom de algo que chegou até nós. Porque se a gente fica pensando se é certo ou errado, eu já falei com vocês que uma boa medida é o coração, né? E hoje eu coloquei no meu stories lá, eu convido vocês a participar dessa frequência de brilho, que vocês sentem uma energia muito grande na energia do coração, sério. Então eu coloquei lá no meu stories, eu tô convidando vocês, e é só acessar lá o telefone, a pessoa te inclui no grupo e aí você vai receber o link para poder fazer parte da frequência de brilho. A frequência de brilho na minha vida fez muita diferença. Eu acessei muitas informações e eu tive acesso a uma energia muito pura, de um amor mesmo, do coração, que a gente não tem noção do que tem dentro do nosso coração. Então eu convido vocês hoje a entrar lá no meu stories e se inscrever, dar o nome de vocês para receber o link, tá? Então quando a gente conecta com essa energia do coração, a gente sai do julgamento, a gente faz com amor, porque eu já falei com vocês que é uma boa medida para a gente fazer as coisas, porque entre fazer e ficar pensando se é certo ou errado, se o coração mandou fazer, vocês fazem, porque é o que é para ser feito, né? Então eu vou falar com vocês, falei sobre as vítimas e os agressores, na questão dos incestos, né? Que acontece muito nas famílias, né? Não são muito divulgados, mas acontece na relação da mulher, ela tem uma filha, ela é separada e ela se namora com uma pessoa e essa pessoa vai morar na casa dela. E aí nesse momento, essa pessoa que entrou sem ninguém, né, no relacionamento, que não tem filho, a pessoa se disponibiliza a viver a vida dessa pessoa que eles estão iniciando uma nova jornada. E aí nesse momento, já que tem uma filha ou um filho no relacionamento, pode acontecer, tá, gente? Por que eu estou falando isso? Pode acontecer porque são dinâmicas ocultas de compensação da lei do equilíbrio. Da menina, às vezes, ser molestada pelo padrasto, né? Isso acontece muito. E muitas vezes as mães não tomam partido. Por que as mães não tomam partido? Porque quando elas assumem esse relacionamento, ela entra com uma pessoa ou duas, não sei, tem uns que entra até com 3. E aí ela sabe que o cara entrou só com ele. E aí ela sente que deve equilibrar essa situação. E aí ela tenta equilibrar emocionalmente, fazendo o melhor para ele, fazendo o melhor para casa. Só que inconsciente, né, na energia que ela emana para os filhos, é que ela deve esse cara. Então, quando por alguma situação ele olha para as filhas ou para o filho de uma forma diferente e essa criança ou esse adolescente percebe que há uma energia de compensação do equilíbrio e aí a criança cede e ele tem um ato sexual e a mãe, depois que fica sabendo, não denuncia, justamente por conta da lei do equilíbrio, né? Existe a denúncia, né? Muitas vezes as mães recuam porque vai perder esse homem, né? Muitas vezes a criança não fala com a mãe, muitas vezes a gente fica sabendo dessas histórias, mas o que tem nessa história é o que justamente que eu falei com vocês, da vítima e do agressor, né? Existe essa vítima e existe esse agressor,
porque eles não são tão livres para poder fazer muito diferente do que aconteceu com algum excluído do sistema. Então eles atualizam a versão. Não estou falando que a gente tem que conformar, que a gente não tem que punir, não. O que eu estou falando é que nessa dinâmica, o que oculta está em equilíbrio com as ordens do amor, para poder incluir algo que não foi incluído. E a mãe, muitas vezes, não manifesta, nem fala, né? Às vezes nas escolas, igual a gente trabalha, a gente fica sabendo as histórias, mas a irmã não manifesta porque é o homem que ela escolheu para ficar com ele. Então, o que eu tenho para falar com vocês é que uma forma de equilibrar, geralmente, um relacionamento que já tem filhos, ou esse homem também tem filhos e leva esses filhos para morar junto, ou então para equilibrar, ou então faz com que esses filhos se sintam pertencentes a esse sistema, ou se ele não tem filho da primeira relação, que essa mulher dê um filho para esse homem. É uma forma de equilibrar o sistema, tá, gente? Porque ela dá algo que ele não tem para poder manter o equilíbrio no sistema. É como se ela desse uma vida para poder estabilizar esse sistema. Então, eu não poderia deixar de falar, porque teve uma parte do relacionamento de casais que eu cheguei a falar, mas eu não aprofundei, que é essa questão da vítima e do algoz, né? Então, muitas vezes, só olha o algoz, né? Mas muitas vezes a vítima está indo de encontro com o destino. E eu vim falar para vocês sobre a morte, né? Nas constelações, nós vemos várias dinâmicas em que a morte está presente. Então, quando a gente fala de morte, na verdade, todos aqueles que fazem parte de alguma lembrança nossa, até a geração dos nossos bisavós. Eu já vi constelação, né, que chegou na tetravó, né, então chegou na quarta geração de avós, dessas pessoas que já morreram estarem influenciando energeticamente o destino de quem está agora na vida. Então, se os mortos, do mesmo jeito que os vivos também influenciam na vida dos mortos. Quantas pessoas que já morreram, né? E as pessoas que estão vivas ficam com o pensamento ligado a eles, né? Então, do mesmo jeito que existe o mundo dos mortos, existe o mundo dos vivos. E essa permuta, essa troca influencia diretamente tanto na vida dos mortos quanto na vida dos vivos. Não estou falando de religião nenhuma. O que eu estou falando com vocês é física quântica. Eu estou falando e baseado nas constelações familiares. Bert Hellinger observou que, como eu falei com vocês, eu até ia postar, eu vou postar, fazer esse post, né, que a gente está aqui embaixo e aqui uma gama de pessoas que vieram antes de nós. Todos esses que vieram antes de nós não estão na vida. Então, eles são o número é muito maior do que a gente, né? Se a gente pegar as famílias aí, juntar todo mundo da família, quando tem reunião de família, junta aí no máximo 100 pessoas, né, gente? Se for juntar mesmo o montante, no máximo 100 pessoas do clã, né, que tá vivo aí. Então, quando a gente olha a história dos nossos ancestrais, a quantidade de gente que já foi é muito maior do que quem tá na vida, né? E aí, Renato, você tá falando que os vivos influenciam na vida dos mortos, né? Nos mortos, e os mortos influenciam na vida. Eu estou falando baseado nas constelações, né? Então, quando eu falo dessa dinâmica que existe, né? Eu constelei uma pessoa que ela estava com problema de relacionamento hoje na vida dela com o marido, e ela ama esse marido, o marido ama essa mulher, e quando a gente posicionou no campo, o que ela estava fazendo foi algo ligado à quarta avó dela, a tataravó, né? Tetravó, a tetravó dela, quarta geração de avó. Aí, se vocês falar comigo que eu estou falando de religião, eu não estou falando de religião, eu estou falando de ancestralidade. Dá para entender quando eu falo isso? Então, esse destino pesado que essa tetravó dessa pessoa teve, passou energeticamente para a trisavó,
para bisavó, para avó, passou para a mãe, e ela estava sentindo essa energia de ir embora. Então, uma mulher super bem sucedida, o marido super bem sucedido, fisicamente os dois muito bonitos, bem estabilizados na vida, e ela querendo separar desse homem. Então, lá na tetravó dela, houve um sofrimento pesado dessa tetravó, que ela foi possível olhar para essa tetravó, dizer sim para tudo que foi do destino dela, né? Que nas constelações a gente consegue trazer o passado no presente. Falamos as palavras de cura e liberou essa energia que estava na tetravó. E aí, todas as que vieram depois desse sofrimento, todas separaram amando, gente. Olha que coisa. Todas as que vieram depois dessa avó que sofreu muito nesse relacionamento, todas, mesmo amando o homem amando elas se separaram. Então, eu não estou falando com vocês de religião, eu estou falando com vocês de energia. Então, se há algo lá atrás que não foi olhado com amor, se houve uma exclusão, se algo aconteceu lá atrás, é o que eu costumo falar com vocês, é como se fosse uma teia de aranha. A aranha fica no meio da teia. E aí, no meio dessa teia, quando cai um mosquitinho lá na ponta da teia, a aranha sente lá no meio qual é a vibração, se é muito pesado ou se não é muito pesado o mosquitinho que caiu lá. Se vale a pena ela dar uma voltar lá onde está o mosquito e deslocar para poder ir lá, se ela não vai gastar muita energia. Então, quando acontece algo lá atrás, isso vibra até nós. Então, ela não tinha nem ciência dessa situação, né? A gente não tem ciência das coisas que nos permeiam. Por isso que eu coloquei um post no meu Instagram hoje pessoal justamente sobre isso. Porque a nossa vida a gente tem que viver ela da melhor forma possível. Nos amar, sabe? Nos amar do jeito que nós somos. Não procurar perfeição, porque nós não vamos ser perfeitos, nem fisicamente, nem... As nossas buscas são incessantes, né? Então, quando a gente consegue ver a nossa pequenez diante da vida e a gente começa a ver que nós somos a soma de tudo isso, né? Que nós vivemos, né? Que nós reconhecemos na vida, das nossas dificuldades, que a gente sempre olha com muito carinho as nossas luzes, né? Todo momento eu fico buscando não somente ver as minhas luzes, mas também as minhas sombras, né? As sombras geralmente a gente esconde e não fala com ninguém, só a gente sabe, é um segredo, né? É um segredo que a gente não conta nem para quem a gente ama mais, porque é algo que dói em nós, é algo que mexe profundamente com a gente. Olha, até me emociono. É algo que a gente não quer que ninguém saiba, para a gente poder não se tornar tão ruim ou não se tornar tão incoerente, né? Então, quando a gente tem a consciência das nossas luzes, a gente tem que vangloriar das nossas luzes, mas a gente tem que acolher as nossas sombras. Poxa, hoje eu não consegui fazer de uma forma diferente, minha sombra ainda continua tentando me chamar para isso. Então eu vou tentar melhorar mais um pouquinho. E aí todos os dias a sombra bate. E eu tenho lido um livro, né? Eu tenho falado nas minhas lives. Esse livro que eu tô lendo é do mesmo autor do Poder do Agora, sobre consciência. Ele veio me mostrar o que nas constelações a gente fala de ancestralidade, de registro na nuvem, né? Quando eu constelo uma pessoa, eu acesso a nuvem de informação dessa pessoa, de todo o clã dela, de onde precisa ser olhado para poder dar uma aliviada para essa pessoa em algo que está difícil para ela. E aí, quando nesse livro veio falar das consciências, do ego, do eu vou fazer uma live sobre isso. Eu estou finalizando o estudo desse livro, porque esse livro não é só para ler uma vez, é para ler várias vezes.
porque ali eu tomei consciência de muitas coisas minhas. Foi um livro que chegou, não tem nem um mês, e já fez algumas mudanças bem significativas no que eu penso do ego, né? Do ego. E aí, nesse livro vem falar justamente do corpo de dor que todos nós temos, né? Esse corpo de dor, ele anda mais ou menos pareado com o ego. Esse corpo de dor é aquele corpo em que quando alguém faz algo e nós reagimos sem aquele espaçozinho de liberdade que eu falo com vocês, a gente perde a nossa razão, né? Então esse corpo de dor que nós temos é algo que tá junto aí. E aí nós reagimos. E aí, né, nesse livro fala claramente que quando acontece os crimes, acontece as atrocidades, não tem como o advogado chegar para o juiz e falar: juiz, não foi o meu cliente que fez, foi o corpo de dor dele que fez. Porque esse corpo de dor, esse não saber de quem nós somos. Nós não sabemos de quem nós somos, porque nós só vemos as nossas reações diante da vida. As reações boas é fácil de perceber, as coisas boas que nós somos. Mas é aquelas coisas que nós, depois que fazemos, e a gente fala assim: nossa, ai, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz desse jeito? Eu podia ter me calado. Esse é o corpo de dor. E aí é muito interessante nesse estudo desse livro que o corpo de dor, ele é alimentado de dor. Então, inconsciente. Nós às vezes fazemos as coisas para atrair algo que alimente esse corpo. Então vamos trazer esse corpo de dor aí desse estudo de consciência para o nosso estudo de constelação familiar. Vocês identificam esse corpo de dor, o que é em nós? Eu identifico como aquela energia que existe no nosso clã, que existe nas nossas memórias de vida, né? Na nossa vida agora, as nossas memórias. E que foi doído, que foi difícil, que eu aprendi, que eu reagi. E aí no momento que eu tenho de novo a mesma situação na minha frente, eu reajo da forma que eu aprendi. Então, esse corpo de dor, ele está presente nas nossas ancestralidades, né? Ele está presente nesse start que as pessoas dão em nós, quando elas provocam em nós algo que nos dói, né? A gente tem que estar atento. Às vezes nós mesmos fazemos isso com o outro, para que o outro desperte em nós esse corpo. E vocês vão falar assim: mas que isso? Isso é um artifício do ego, né? Então é um estudo bem elaborado esse que eu vou fazer. Eu vou estudar bastante, eu pretendo trazer para vocês, porque quando eu estiver falando com vocês, eu vou ter que estudar. Então, para eu estudar, eu vou ter que aprender, eu vou ter que entender. Então, para mim vai ser bom, porque aí eu vou começar a identificar esse corpo de dor. E é muito interessante quando a gente fala desse corpo de dor, que ele existe também, olha gente, que coisa fantástica, do mesmo jeito que a ancestralidade tem a minha consciência individual, tem a minha consciência no clã, né, da minha família, e tem também na grande alma que abarca toda a humanidade. São consciências, tá, gente? São 3 consciências. No individual, na do meu clã e na da humanidade. Então, eu penso na minha individualidade, a minha consciência quanto indivíduo. Depois, eu dentro do pertencer do meu clã, né? Quais são as regras não faladas, né, veladas no meu clã, e qual que é o objetivo nosso quanto humanidade para a Terra. Então são 3 consciências que nós temos, essas consciências. E aí quando eu venho falar nessa questão do corpo de dor, ele também, olha que sacada, por isso que é interessante quando a gente começa a estudar muito, sabe? Eu tenho me dedicado a estudar, não para me vangloriar, não, gente, para a gente começar a ter tomadas de consciência. A leitura, ela é muito importante, porque
Porque quando você lê, você está bebendo da fonte de quem pescou, né? Então, quando eu leio o Bert Helling, eu estou lendo de onde saiu. Quando eu estou lendo esse estudo, o nome dele é difícil, Eckhart Tolle, o nome dele, é do mesmo autor do Poder do Agora. Quando eu estou lendo esse autor, eu estou tomando consciência de algo da pessoa que percebeu isso. E aí eu venho falar para vocês isso, né? O corpo de dor, ele tem nas 3 instâncias. Ele tem o corpo de dor individual, das coisas minhas, né? Das minhas dores, que quando o outro faz, aperta essa teclazinha aí de start, que eu desperto essa dor, eu revivo essa dor de alguma forma. Tem do clã familiar também, tem o corpo de dor da família, né? Que quando alguém é doente, olha como que ele faz esse estudo. E aí, o que eu falo é o seguinte, as constelações não precisa ser a ciência do futuro, né? Mas ela vai ser um conhecimento que a humanidade vai ter de uma forma ou de outra, né? Muitos caminhos levam a Roma. Então, quando eu leio esse autor, eu consigo identificar que ele também caminha para a luz, assim como Bert Helling caminha para a luz. Então, a gente tem que começar a perceber esses grandes mestres que a humanidade está trazendo para a gente poder começar a ter tomadas de consciência. E aí ele vem falar dessa dor, desse corpo de dor individual, do corpo de dor, de algo que nos abarca, que são as famílias, e vem falar do corpo de dor coletivo, gente. Sabe o que ele fala lá? Ele fala desse corpo de dor do coletivo que nós mulheres tivemos nos nossos ancestrais, que nós trazemos. Eu peço permissão para fazer diferente, porque na questão do feminino, as mulheres institucionalizaram a questão da TPM, né? Então, é um assunto recorrente entre as mulheres, o corpo de dor da menstruação. É um corpo de dor isso, tá, gente? Então, eu lendo esse livro, eu falei assim, gente, eu tô fora desse corpo de dor, que se eu falar com vocês que eu adoro ficar menstruada, que quando a menstruação vai embora, eu sou uma pessoa renovada, a minha energia fica 100%. Então, assim, se eu falar para vocês que eu gosto de menstruar, vocês vão me bater. E aí eu não estou identificada com o corpo de dor coletivo. Outra forma do corpo de dor coletivo, a questão política. Quantas pessoas que são de determinados grupos políticos que eles ficam o tempo todo se confrontando. Então, quando eu falo isso com vocês, a gente tem que perceber aonde está o nosso start. Porque se o outro que convive com a gente, ele consegue perceber e faz as coisas para poder apertar esse start em nós, por que nós não reconhecemos isso em nós? É porque nós estamos desconectados do que nós somos. Nós estamos desconectados, eu falo eu também, tá, gente? Do que eu e do que eu faço. Do que eu sou e do que eu faço. Então, quando a gente começa a ter essa percepção dessa consciência e a gente começa a identificar em nós o que o outro aperta para nos despertar a dor, a gente começa a fazer um pouquinho diferente. A gente começa a ter consciência. E aí, quando a gente vê que a pessoa tá fazendo, a gente fala assim, opa, tá despertando meu corpo de dor, né? Depois que eu li esse capítulo do corpo de dor nesse livro, às vezes os meninos começam, aqui em casa, minha menina e meu menino começam a ver o horário de videogame, eu falo assim, opa, parou. Vocês vão decidir, vocês dois, sem me colocar nisso, porque vocês são capazes de organizar isso, que vocês já fizeram isso várias vezes, sem ativar em mim meu corpo de dor. Porque o meu corpo de dor, às vezes, está ligado aos meus ancestrais que resolvi isso de outra forma. De não conversar. De ir para gritar. De ir para agredir. Eu não sei. Então, quando eu vejo alguma situação que eu posso ter um pouquinho de liberdade, eu estou escolhendo ter um pouquinho de liberdade, gente. Porque a gente começa a tomar a consciência. Aí fica mais leve. E aí a gente voltando para esse assunto aí da morte, né? Que eu já falei com vocês aí que
Se nessa história da tetravó, gente, eu viajo muito, vocês observam isso? Eu tenho uma facilidade muito grande, né? Às vezes pessoas que têm muito contato comigo, que a gente bate papo e tudo, eu consigo te falar de 1000 coisas em pouco tempo. E eu consigo trazer desde da situação do budismo até as outras ciências, eu consigo chegar até na física quântica, porque essas coisas que me tocam me fazem viajar, assim como a música me faz viajar. E aí, quando eu tenho esses meus devaneios, às vezes eu acredito que é bom para mim, então pode ser bom para vocês também. E aí eu consigo também fazer um despertar em vocês, porque eu não sei se eu cheguei a falar das doenças autoimunes. As doenças autoimunes que a humanidade está tendo conhecimento aí, elas são uma desconexão, uma perda total e completa da ligação da mente com o corpo, entende? A mente não reconhece o corpo como corpo dela e o corpo não reconhece a mente como a mente dela. Olha, gente. Então desconecta o pensar do corpo e daí o próprio corpo, a própria alma combate o corpo para adoecer, para matar o corpo. Porque se ela não reconhece sendo ela, sendo parte dela, então uma forma é eu eliminá-lo. As doenças autoimunes são a desconexão da mente com o corpo. O que mais está tendo hoje em dia, né? Muita doença autoimune. As pessoas não estão conectadas do que elas são com o corpo que elas habitam. Então, o tempo todo, um bombardeando o outro. Inconsciente, tá, gente? Inconsciente. Porque nessa mente aqui vai falar assim, nossa, mas eu não faço isso. Fulano tem a doença autoimune e ela não é desse jeito. Vocês não conhecem, né? A gente fala de um lugar de muito pouco conhecimento, né? A gente fala de um lugar que, se a gente não conhece a gente mesmo, o que a gente vai falar do outro? A gente vai falar do que o outro conta pra gente, né? Então, as histórias que os outros contam pra gente tem a ver com essa questão da gente acreditar nas histórias, né? Da gente acreditar no que faz com que o outro me aceite. Porque muitas vezes a gente conta história para os outros, para os outros nos amarem. Eu me policio o tempo todo, né? Eu não sou, às vezes, o tanto que às vezes fica visível aí, né? Eu sou uma busca. Eu busco todos os dias. Porque a nossa escola, o nosso lugar que a gente aprende mais é dentro de casa. É o lugar que estão todos os elementos, todos os aprendizados que nós temos que ter para nos melhorar. E aí muitas vezes a gente pode virar as costas, arrumar um monte de coisa para fazer na rua, fingir que não tá vendo, né? Então é o lugar que a gente tem para nos aprimorar, para nos moldar, né? Deus é tão sábio que instituiu até o lar, né? No início dos primórdios da humanidade era cada um por si. Depois que foi juntando, porque viu que juntando facilitava a vida. E aí foram famílias que se deslocavam, saí de novo do assunto, olha. Saíam do lugar onde que estavam, se deslocavam e iam para os lugares em que eram os nômades, né? Para os lugares que estavam melhores naquele momento. Então, de acordo com o tempo, a estação, eles mudavam. Só que aí o homem viu que tinha necessidade de fixar num lugar. E aí ele se fixa num lugar. E daí ele vê outras coisas que ele vai angariando para sua vida. E daí ele vai constituindo localização. E dessa localização se fez os melhores lugares, os melhores aprendizados para nós. Então, é no lar. Então, família do outro é a família do outro. Então, as histórias que os outros nos contam, muitas vezes estão carregadas de
autopiedade, de falta de amor próprio, então quer ser amado, então eu vou contar uma história bonita. Nós fazemos isso quando estamos namorando. Quando nós estamos namorando, nós fazemos muitas coisas para poder a pessoa nos querer, né? A gente, quanto humanidade, a gente o tempo todo busca ser aprovado pelo outro, ser amado pelo outro, né? Então, quando eu falo isso para vocês, eu falo para mim também, tá? Então, quais são essas personalidades que nós assumimos diante a vida, que nós nos organizamos para estar na vida, para poder passar aí, né? Quais são as máscaras que nós utilizamos, né? Então, quando eu falo isso com vocês, a gente leva uma consciência de ver quais os papéis que eu desempenho. Eu sou sempre a durona? É com todo mundo ou só com os de dentro de casa? Com as pessoas de fora eu sou mais leve e com as pessoas que moram dentro da minha casa eu sou dura? Quantos são os papéis que nós representamos no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, né? Então, a forma que nós estamos na vida nos fala muita coisa do que nós somos. E aí a gente tem que ter consciência da gente tentar reunir tudo isso que nós somos, pra gente tentar ser algo muito bom, pelo menos conosco. Da gente ser bom pelo menos conosco. A gente tá deixando a desejar, né, gente? A gente tem que olhar para nós, ter essa consciência de nós, pra gente poder emanar isso. Então, quando eu falo com vocês da questão que os mortos influenciam na vida dos vivos, não estou falando de religião, eu estou falando desse lugar que uma tetravó estava ressoando a energia de uma exclusão na tetraneta. A tetraneta estava vivendo, querendo separar, amando o homem, assim como as outras que vieram depois dela começou a fazer. E aí, se eu falo que os mortos influenciam na nossa vida, nós também influenciamos na vida dos mortos. Quando a gente não enterra os nossos lutos, né? Quando a gente carrega os mortos vivos dentro da nossa casa, quando nós não nos desfazemos das coisas que eram deles, quando a gente chora todos os dias lembrando deles, quando a gente tem consciência que a morte e a vida são as mesmas coisas, quando a gente vê, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Quando as pessoas às vezes perdem um ente querido, me mandam mensagem perguntando o que é adequado falar naquele momento que se perde um ente querido, né? A gente também não pode deixar de mostrar para as crianças sobre a morte, né? As crianças têm que ser levadas nos velórios. Agora não, por conta da pandemia, mas nos velórios é adequado que se leve as crianças para elas poderem ver o que é a morte. Quando a gente nega o direito das crianças verem o que é a morte, as crianças temem a morte. Então vocês vão falar assim, nossa, mas coisa doida. Não, isso é para ser feito, porque a gente esconde os mortos. Quantas pessoas que às vezes no clã familiar morreu e as pessoas, para não aborrecer, falou que a pessoa foi viajar e não voltou. Essa criança cresce com medo de viajar, porque ela tem medo de não voltar. Porque foi colocado para ela que uma pessoa que ela amava tanto viajou e nunca mais voltou. Ela quer voltar para aquelas pessoas que ela ama. Então, o cuidado dessa questão da morte, quando a gente esconde os mortos das crianças, né? As experiências dentro da constelação é que se leve as crianças no velório, que elas vejam o que é a morte e que, se possível, colocar a mão em cima da pessoa que morreu para ela sentir que não existe mais a vida, que ali cessou uma energia, sabe? Que ali agora é frio, né? Que não tem mais vida. Para elas entenderem isso, o que é. Para elas entenderem que a vida é um movimento e que a morte é a falta desse movimento. Então, entender a vida é entender a morte. Então, é adequado nesse momento que a pessoa está morta e falar.
Eu respeito seu destino, mas me abençoe se eu fico só mais um pouquinho. A live vai acabar, gente. Então eu agradeço vocês por estar aí e a gente dá continuidade na próxima quarta sobre esse tema. Obrigada.